útil, é um aprendizado sempre. Vamos chamar agora Ana Fiorati, a nova era do relacionamento, indústria e varejo. Obrigada, Damião. Bom dia, gente. Difícil falar depois da Fátima. Normalmente eu tento ficar em primeiro lugar. Tentei, né, Fátima? Ela não deixou, porque ela é uma grande parceira, conhece tudo, não só de GC, e uma das pessoas que eu mais admiro aqui no mercado. Eu quero agradecer primeiro o convite, por estar aqui com vocês, ao Cícero, ao Damião, por dar essa oportunidade de eu trazer um pouquinho aqui do que a Advantage faz. Falar de colaboração, para mim, é falar de uma paixão. Eu represento aqui no Brasil e na América Latina uma empresa que tem como cerne fomentar a colaboração entre a indústria e o varejo. Eu sou responsável aqui pelo Brasil, né, e também pela América Latina, todos os países, ajudando, auxiliando tanto a indústria quanto o varejo a melhorar sua relação. Melhorar sua relação de que forma? Através de indicadores de performance. Então, aqui vocês vão ver alguns dados da Advantage que falam do mercado como um todo, mas o nosso trabalho mais importante é conectando uma indústria e um varejo para que eles possam ter, através dos indicadores da Advantage, e fomentando as mudanças. E aqui a gente tem, por exemplo, a Unilever, né, que é um parceiro nosso, a gente tem o Nordestão, que é um outro parceiro nosso, e a gente está ampliando a cobertura para trazer mais empresas aqui da região. Então, deixa eu começar aqui. Vou colocar meu óculos. Vamos lá. Então, vamos lá. Um slide só da empresa e depois a gente começa a falar dos temas de colaboração, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Então, a Advantage é uma empresa de origem canadense, que hoje ela atua em 43 países, fazendo essa ligação entre indústrias e varejistas. São mais de 5.000 varejistas ao redor do mundo, mais de 500 indústrias sendo monitoradas regularmente, e a gente basicamente fala de melhores práticas. Então, qualquer que seja o tema de colaboração que uma indústria ou um varejista queira acessar, o que é que está se fazendo no mundo, né? Que é para facilitar a chegada de ideias, com modos de fazer cada um dos temas, sejam eles de logística, de ativação de PDV, do relacionamento, do processo de planejamento. E no Brasil a gente está com operação desde 2010, e hoje a gente monitora os canais supermercados, o cash, o atacado, farma, o atacado farma, o e-commerce como um canal omnichannel, né, mas também separadamente. A gente ainda está no estágio inicial, né, do processo aqui no Brasil. E compara os dados do Brasil a outros países do mundo como um todo, né? Então, quando eu começo a falar de colaboração, as pessoas me perguntam, mas funciona realmente? A Fátima começou a palestra dela falando sobre isso, né? E sim, funciona, mas não é fácil. Porque todas as vezes que a gente pensa em colocar um processo e não um projeto, isso precisa de tempo para amadurecer. Então, da mesma forma, vamos remeter aqui a GC, quando a gente fala de colaboração, tem que ser um interesse genuíno de uma indústria ou de um varejista de trabalhar em conjunto. E não é fácil. O Brasil, quando a gente compara com todos esses países que a Advantage trabalha no mundo, ele está hoje num estado mediano de colaboração. Quais são os países mais desenvolvidos? Países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra, alguns até com uma configuração bem diferente de varejo, mais concentrados, né? Então, o poder mais na mão de poucas empresas, isso, de alguma forma, facilita esse processo, mas nós estamos paulatinamente caminhando em todos os canais. E o que é importante é que não depende do tamanho da empresa, depende da vontade de se relacionar com a outra parte, né? Então, a gente tem, por exemplo, no ranking da Advantage, as 10 principais empresas não são empresas globais. Por exemplo, do lado do varejo, são todas empresas regionais e que têm se destacado na sua área de atuação. Então, o que precisa muito fortemente? Primeiro, entender que a decisão é do shopper, né? Então, aqui uma fala de um varejista, de nada adianta, tudo que vem antes, né? Uma negociação com a indústria ou a compra de um espaço, se no final de contas o consumidor, o shopper, ele não comprar o produto,
tudo perde sentido. Então, a gente estava conversando até ontem, hoje novamente, sobre as métricas de avaliação de uma área de compras, por exemplo, de estarem atreladas ao efetivo giro de produto, ao sell-out. Quer dizer, se você, no seu processo de venda à indústria, no seu processo de compra a varejo, não pensar que, no final das contas, quem vai decidir é o consumidor final, de nada adianta. Então, cada vez mais, quando a gente fala de colaboração, é para levar o produto certo para o consumidor final. E aí você começa a fazer um círculo que é virtuoso, não vicioso, né? Então, comprando cada vez mais espaço, ou tendo que ter ações para fazer aquele produto girar, fazendo promoções que tiram a sua rentabilidade, né? E a indústria da mesma forma, porque ela tem a devolução do produto e tem consequências quando ela vende para um determinado varejista um produto que não cabe, né, nas escolhas do consumidor daquela loja. Então, a gente está falando de uma nova mentalidade. É muito importante e é um tema cultural. Então, não é fácil, porque tudo que é mudança, a Fátima falou de hábito aqui, quando a gente fala de colaboração, tem que haver um interesse genuíno de se mudar. E eu gosto muito dessa foto que vem aqui na sequência, esse modelo genuíno de mudança, colaboração, ele não é que ele elimina a fricção. A gente continua a defender, do lado do varejista, o seu negócio, a indústria, o seu negócio, mas ambos têm que trabalhar em conjunto, de uma forma sustentável que seja bom para ambos os lados. Porque, no final das contas, no médio e longo prazo, o que vale é o que efetivamente for adquirido pelo consumidor final. Então, quanto mais alinhados estiverem ambas as partes, melhor vai ser a escolha ali da ponta para o consumidor final. A Advantage tem um ranking anual de colaboração. A gente pesquisa quase 40 temas, 32 para ser mais exato, regularmente, outros a cada 2 anos, e a colaboração ela vem paulatinamente ganhando importância no ranking. Hoje já é o 5º tema mais importante de todos os que a gente pesquisa. E por quê? Porque essa importância vem crescendo para todos os segmentos e para todos os perfis de mercado. Porque, de fato, a gente tem resultados efetivos, né? Traz resultados em 3 pilares, pelo menos, a gente vê e mensura resultados importantes. O primeiro dele é o conhecimento do shopper. A indústria investe muito fortemente em informação, né? E ela leva para o varejo de uma forma estruturada, às vezes de loja a loja até, aquele conhecimento que é para ajudar o varejo a fazer as escolhas. Um outro tema muito importante é o ganho de eficácia. Então, na medida que a indústria coloca os seus processos e as suas limitações, o que é muito importante, e o varejo a mesma coisa, consegue-se fazer um planejamento que funcione para ambos os lados. Não adianta ser uma coisa que o papel aceita e depois você não consegue implementar. Então, dando exemplo, por exemplo, de uma das empresas melhor avaliadas no ranking da Advantage, a Colgate. A empresa que o varejo define como cumpre o que promete, ou seja, ela deixa muito claro aonde ela pode chegar, qual que é o prazo de entrega, ela tem as regras muito claras, e isso faz com que o varejo entenda o que ele pode esperar daquela empresa. Ah, mas o varejo está me pedindo uma entrega em 3 dias. Sim, não importa o número de dias, eu não consigo, eu vou trabalhar para chegar nesse objetivo, eventualmente, em 3 anos. Hoje, a minha planta não suporta, a minha capacidade de entrega é 80%, 70%. Isso tem que estar claro, para que o varejo possa fazer as suas escolhas nesse processo. Isso é difícil? Porque, num curto prazo, pode significar para a indústria uma perda de vendas. Mas é uma forma de construir uma relação de médio e longo prazo. Por isso que não é fácil. Nem do lado da indústria e nem do lado do varejo. Tem o exemplo da indústria, mas o varejo, por exemplo, que ainda compra espaço. Né? Quer dizer, a indústria está pagando espaço. Nem sempre está atrelado ao giro do produto. É dinheiro de caixa no primeiro momento? Mas aí o produto não gira e a venda perdida depois. Né? Então, a gente tem exemplos sempre para qualquer tema que a Advantage pesquise, temas da indústria e tema do varejo, que poderiam funcionar melhor se ambos trabalhassem melhor em conjunto. E, por fim, os melhores resultados. A gente faz vários estudos com indústrias e com varejistas para entender resultados internos, ganhos de market share, dados de penetração, né, de quantos lares consomem aquele produto, junto com o resultado da Advantage, e a gente sempre vê uma correlação
muito grande. Então, não é o tapinha nas costas do passado. A gente está falando de resultados efetivos no bolso e, muitas vezes, mais importante ainda, na última linha, né? Onde a gente consegue, de fato, fazer negócios bons para ambos os lados. Então, vamos lá. E o que é que determina tudo isso? É essa palavra que está aqui, a confiança. Aliás, como ser humano, em qualquer relação, né? Não dá para se abraçar a todo mundo. Eu, como varejo, não vou ter, impossível, uma relação de confiança com todas as indústrias, ou eu não desenvolvi, ou estou em estágios diferentes de maturidade, e a mesma coisa uma indústria. Isso tem até a ver com o propósito das empresas e o que aquele consumidor, aquele shopper, vai buscar num determinado canal ou numa determinada loja. Então, na medida em que a gente consegue desenvolver com os nossos parceiros, sejam indústrias ou varejistas, uma relação genuinamente de interesse de estar junto no médio e longo prazo, a gente começa a fazer essa roda girar. Em 2021, até pelo ambiente super, né, sempre complexo no Brasil, mas especialmente complexo no último ano, a confiança veio como tema número 1. Né? Ou seja, eu quero trabalhar, mas eu preciso que exista uma relação de confiança, ou a gente possa determinar quais são os temas que são clave para você, são chave para você, e que são chave para o outro lado. E é o tal do cumpre o que promete. Para nós, a melhor tradução de confiança no mundo dos negócios é o cumpre o que promete. Eu posso chegar até aqui, você pode chegar até ali, e juntos a gente vai setar objetivos que façam sentido para você e que façam sentido para mim. E aí a gente começa a construir uma relação que vai ser boa para o shopper, em primeiro lugar, e para as nossas empresas, com certeza, como consequência de um bom plano. Vamos lá. Então, dá para ficar de fora? A Fátima falou que colaboração veio para ficar. E é o que a gente acredita, para empresas de todos os portes. Na Advantage, eu trabalho desde com uma multinacional, varejista ou indústria, até empresas de médio e pequeno porte, com necessidades diferentes e momentos diferentes. O que é que faz, que é parecido entre todas as empresas? A vontade de começar a trabalhar, a fazer essa jornada do trabalho colaborativo. Então, vamos lá. E aonde a gente está, né, no Brasil? Né? Que estágio que a gente está, o que está funcionando melhor e quem são os destaques nesse momento no cenário brasileiro. Então, vamos começar olhando as notas. Né? A nota que o varejo deu à indústria e a nota que a indústria deu ao varejo. De 0 a 100, hoje a nota do varejo brasileiro é um 56 e da indústria é um pouquinho mais alta, um 62. Ou seja, a gente está mais ou menos na metade da jornada. Eu vou mostrar na sequência que o canal supermercado vem evoluindo, lentamente, mas vem evoluindo, mas existe ainda muito espaço para personalização, espaço para que cada empresa escolha o que ela quer fazer dentro dessa jornada. Cada empresa tem que determinar o que ela quer, o que é importante para ela como negócio. Então, e quando a gente olha, por exemplo, o canal supermercado, hoje a nota do supermercado é um 56, em 2015 era um 51, e esse crescimento que a gente vê paulatino, né, todos os anos um pequeno crescimento, ele vem totalmente, ou quase que totalmente, do varejo regional. Hoje, quando os dados da Advantage, quando a gente olha todas as regiões do Brasil, os maiores destaques estão nas empresas que são importantes regionalmente. E por quê? Porque a indústria e o varejo se aproximaram muito nos últimos anos, fazendo os planos de negócio, entendendo as necessidades que existem de consumo regionais. Ainda é uma grande oportunidade a regionalização, o entendimento das necessidades locais. Esse é um dos pontos que o varejo coloca mais fortemente na nossa pesquisa. O Brasil, né, o negócio do Brasil vai bem, mas eu sinto que ainda existe uma oportunidade de melhorar o sortimento, de melhorar o atendimento regionalmente, mas a gente vê que há uma evolução muito grande na relação da indústria e do varejo, e a pandemia ajudou muito ao canal supermercado, outros também. Então, inegavelmente, o cash and carry é o grande destaque, né, o atacarejo é o grande destaque do Brasil nos últimos anos, até na questão de preço, né, da questão econômica, mas o supermercado, na figura dos supermercados regionais, impulsionou muito fortemente o resultado do canal nos últimos anos.
E aí, quando a gente fala, né, já vou colocar os dois dados, do dado de o Brasil no meio do caminho, isso não significa que todas as empresas estão no mesmo espaço, tempo. A gente tem, tanto do lado do varejo quanto do lado de indústria, empresa hoje são referências. Então, um varejo com uma nota quase próxima a 70, uma indústria acima de 70, 72, 67, para ser mais exato. Então, são empresas que já estão muito próximas, que já trabalham de uma maneira muito próxima ao mercado. E aqui a gente tem 2 representantes, né? Então, Unilever e Nordestão, são 2 as empresas entre as 40 melhor avaliadas no ranking Brasil. Mas a gente também tem empresas que a gente chama de iniciando a jornada, ou seja, ainda mais transacionais, muitas com vontade de começar a trabalhar de uma forma diferente, mas com notas muito baixas. Uma nota próxima a 4, quando a gente fala, né, do varejo, de 0 a 10, e uma nota próxima a 5, quando a gente fala da indústria. E, Ana, por que a indústria, né, tem, em todos os temas, menor nota, nota média e nota mais alta, uma nota melhor do que o varejo? Porque a gente tem aqui muitas empresas multinacionais que já praticavam a colaboração fora do Brasil e começaram a trazer essas práticas, a ajudar o mercado a se desenvolver, então, mais fortemente do lado da indústria, e a gente pode dizer mais recentemente, nos 10 últimos anos, mais fortemente nos últimos 5, do lado do varejo, né? Então, é um movimento novo, e é por isso que a gente não tem ainda tantas melhores práticas instituídas quando a gente vê o mercado nacional como um todo. Agora, ainda existem muitas oportunidades de diferenciação. Quando a gente olha os temas melhor avaliados e os temas pior avaliados, quase 60% deles ficam na média. Você não é ruim, você não é bom, você está mais ou menos igual ao mercado. Tem 2 maneiras da gente olhar esse dado. Tal do copo vazio e o copo cheio, né? Que é 60% está todo mundo meio parecido, ou seja, eu tenho espaço para me diferenciar, para entender como é que eu quero me posicionar no mercado, né? Indústria e varejo, e quais vão ser os meus diferenciais. Como é que eu quero ser reconhecido? Qual que é o meu propósito? E, a partir dali, trabalhar de forma consistente esses diferenciais junto ao mercado. Que pode ser serviço, que pode ser um grupo específico de categorias, que é da indústria, por exemplo, que é trabalhar para desenvolver o varejo. A Fátima deu o exemplo da Unilever, explicando para o mercado como trabalhar uma determinada categoria. Disseminação de conhecimento, por exemplo, é um dos temas que algumas indústrias abraçam, né, como uma forma de desenvolver o mercado, mas cada um tem que buscar o seu. Onde é que você quer crescer e quais são os temas que você acredita que vão fazer a diferença para o seu consumidor. Hoje, quando a gente olha o varejo e a indústria, né, então a gente tem aqui o varejo com aqueles 58%, mais ou menos no mesmo caminho, 30% de diferenciais são temas mais comerciais, tanto do lado do varejo quanto do lado da indústria. Quais são os maiores detratores do Brasil nesse momento e nos últimos 10 anos? Alguém tem uma dica? A Fátima falou sobre ruptura, e eu falando de uma maneira mais abrangente, a gente está falando do processo de abastecimento. Óbvio que no Brasil, um país continental, é muito difícil, né, da gente resolver todos os temas, mas, com certeza, o trabalho em conjunto ele facilita. Não por isso, a indústria tem desenvolvido muito e aumentado suas áreas de customer service, né? De suporte ao varejo, à logística, tentando minimizar os impactos da distribuição, tentando definir os indicadores, tentando acompanhar os indicadores. Isso tem ajudado na evolução, mas ainda a gente está muito distante do que seria o ideal. Então, se perde muito para a indústria e para o varejo, quando a gente não tem o produto ali na gôndola para o consumidor final. E esse, na verdade, é o grande calcanhar de Aquiles, hoje, em 2015 e em 2010. A gente continua tendo esse tema como um tema importante para se trabalhar, ou seja, é um fundamento de negócio. Muitas vezes, uma indústria, o varejo, de nada adianta a gente falar de inovação, a gente está olhando lá para frente, se eu não tenho produto aqui, né, para o meu consumidor na hora que ele vem comprar. Esse é um tema principal a resolver nesse primeiro momento. Opa, fiz bobagem aqui. E aí, obviamente,
os fundamentos de negócio são o passo principal. Então, é muito importante, em qualquer estágio de desenvolvimento que uma empresa esteja, indústria e varejista, que se pense em fundamentos de negócio. Aqui eu falei bastante do tema de abastecimento, mas a gente tem um outro tema que se fala bastante, que é a rotatividade de pessoas. Né? Então, em que medida a sua empresa, quando muda as pessoas de função, porque nem sempre se pede para o mercado, muitas vezes se muda a pessoa de função na própria empresa, até como fator motivacional, em que medida a sua empresa preserva o conhecimento? Eu escuto muito de um lado ou de outro, puxa vida, é um recomeço. A cada vez que troco uma pessoa, é um recomeço. Eu tenho que entender o que funciona, o que não funciona, a gente tem que restabelecer a confiança. Então, esse é um ponto de reflexão importante. Como é que a gente pode minimizar essas trocas e como a gente, de fato, pode fazer uma pessoa que está saindo continuar por um tempo a mais com a pessoa que está chegando, para garantir que a gente faça essa troca e perca menos aí durante o processo. Né? Então, quando eu falo em fundamentos de negócio, eu falo mais, vai além do abastecimento, a gente fala de outros temas também. E é importante dizer que, na medida, né, quando a gente fala da jornada da colaboração, e por que a gente vai ficando mais eficaz, por que a gente tem melhores resultados, né, e a partir de conhecer melhor o shopper, a gente vai diminuindo, aqui ao lado do varejo, os detratores. Então, pegar esse grupo que é pouco colaborativo, 1/5 dos temas são detratores, passa só para 5 lá em cima, e a gente começa a aumentar a diferenciação. Do que a gente está falando disso? Na medida que as empresas começam a trabalhar, elas vão eliminando os pontos de conflito. E elas vão começando a trabalhar nessa jornada para aumentar os diferenciais em outras questões. E isso faz com que elas cresçam em conjunto, ganhem mais dinheiro e consigam atender melhor o shopper. Tanto do lado da indústria, quanto do lado do varejo, a gente vê que aumenta a diferenciação e diminuem os detratores na medida que a gente vai avançando nessa jornada, sempre tendo, em paralelo, os fundamentos de negócio. Eles nunca saem do olhar e do centro, mas a gente vai conseguindo melhorar processos, melhorar planejamento, melhorar a execução, loja com escritório central, a indústria, regionais com a sede, e isso vai fazendo com que seja efetivamente um círculo virtuoso, começando a resolver problemas e chegando em trabalhar em como a gente pode melhorar e aumentar a categoria em conjunto. E o que vem como pano de fundo? Né? Muito se fala sobre JBP, sobre planos de negócio. E eu imagino que vocês aqui percebam como a indústria vem mais forte, tentando fazer planejamento conjunto com o varejo. A Advantage fez um estudo correlacionando as posições de ranking das empresas e as posições nesse tema específico em plano de negócio. Em 82% dos casos, a correlação era a maior possível de todos os temas que a gente pesquisa. Por quê? Porque o plano de negócios, na nossa visão, é uma ferramenta muito potente para alinhar expectativas e para traquear os indicadores. Na medida que eu entendo os seus imitadores, né, e você entende os meus, a gente consegue juntos traçar um plano e controlá-lo, acompanhá-lo ao longo do ano, a gente diminui a fricção e a gente fica com uma relação mais genuína e mais transparente. Então, não é que a gente vai solucionar todos os problemas. O que a gente vai é ter pontos de contato para que a gente possa tratar do que não está funcionando bem. Porque sempre vão ter temas que não vão estar funcionando bem e, às vezes, não é nem por uma questão da sua empresa, é uma questão do mercado, por exemplo. Então, quando a gente fala, muitas empresas ainda investem um tempo enorme no começo do ano fazendo o planejamento e voltam no final do ano para ver o resultado, não vai funcionar. Só funciona na medida que você faz esse acompanhamento contínuo. Então, qual que é a dica? Menos é mais. Quantas empresas você, varejista, ou você, indústria, tem capacidade efetiva de trabalhar? E é esse o número que você deve começar. E ampliando na medida que você vê os resultados e que você estabelece os seus processos internos do que funciona para você, que pode ser diferente do que funciona para um outro varejista ou para uma outra indústria. Porque, efetivamente, isso traz resultados para ambas as empresas. Né? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho os 10 pontos mais mencionados
pela pesquisa da Advantage no último ano, como os que deveriam ser mais endereçados. Então, o primeiro ponto, confiança, a gente já falou sobre isso. O segundo tema, apoio e estratégia. Muito é para onde eu vou, o que eu quero ser, você, para onde você vai, o que você quer ser, como a gente pode trabalhar em conjunto. Obviamente, lucratividade, o negócio tem que ser bom para ambos os lados, sustentável, porque se você pensa em uma venda só, né, ou uma compra só, e ela não se repete como forma de ser, ou seja, é um negócio pontual, isso a médio prazo não funciona. O abastecimento, já falamos muito sobre isso. A Fátima falou bastante sobre o sortimento. Planos de negócio, eu acabei de falar. O dígito, a transformação digital, ela entra muito fortemente na agenda, talvez não para o consumidor de nível de idade mais alta, mas o consumidor mais jovem, né, o futuro do canal, ele está em um consumidor omnichannel. Então, é importante começar a olhar isso com bastante cuidado, porque essa mudança vem muito rápida. O apoio ao PDV, né, que é onde tudo acontece. E, por fim, e não menos importante, a personalização. Como é que eu consigo fazer, e aí é uma mensagem muito para a indústria, o meu negócio, que muitas vezes eu não tenho condição de fazer sair da minha fábrica diferente para cada um dos varejistas, como é que eu posso personalizar para aquele varejista especificamente, né? Como é que eu posso tratá-lo de uma forma individualizada, mesmo que eu não consiga produzir produtos para eles de forma individualizada. Tem várias maneiras de fazer isso acontecer. Para a gente terminar, gente, eu trouxe para vocês os resultados do ranking da Advantage do último ano, né? Que é o ano de 2021. A gente está em campo nesse momento. Em setembro já tem o ranking de 2022. Antes a gente ir às empresas, eu trouxe aqui para vocês o que é que se diferenciou, essas 40 empresas que estão aqui, das demais, né? Quando a gente olha os gaps, né, as diferenças entre esse grupo de 40 e as demais, são esses 5 temas que aparecem mais fortemente. O primeiro é consistência, é o fazer num processo, né, e não pontualmente, acreditar que esta é uma forma de trabalho e seguir. A execução dos planos, não é só desenhar os planos, é como eu faço eles acontecerem na hora da verdade, nas minhas lojas ou no online. O foco no shopper, óbvio, o digital e o abastecimento. E aí, nesse último, resolveu ou não? Minimizou, avisa antecipadamente o varejo, está em contínuo contato para que se possam trabalhar as deficiências que se tem. E eu vou deixar para vocês aqui, para a gente terminar, está pequenininho, mas são as 40 empresas melhor avaliadas em 2022. De todos os canais, tá, gente, que a gente pesquisa. Aqui vocês vão ver que tem muitos supermercados, quase todos eles supermercados regionais. Eu vou apontar só o único que account aqui é o Carrefour, primeira vez em 12 anos no ranking da Advantage, um supermercado que account. Então, é uma empresa que vem fazendo uma jornada aí de colaboração bastante interessante. Todos os outros supermercados são empresas regionais. A gente está com o Nordestão aqui. Vamos bater uma palma aqui? A Unilever também está aqui, né? Vamos também bater palma para a Unilever. Esse é um ranking onde a gente pega as melhores notas. Eu vou fazer alguns comentários, depois eu fico aí aberta na hora da troca, se vocês tiverem mais comentários sobre essas empresas especificamente. A empresa número 1 no Brasil é uma empresa do segmento farma, é a Raia. Há 6 anos consecutivos, a empresa é melhor avaliada dentre todos os canais. A empresa top 1 do canal Supermercado em 2021 e 2020 foi o Savenhago, empresa que vem fazendo um trabalho bastante consistente dessa jornada de colaboração, saiu quase do 20º para o primeiro lugar em menos de 10 anos. No canal Atacado, a gente tem Martins e o Sleiman dividindo a liderança, né, empresas completamente diferentes, com perfis absolutamente diferentes, mas muito conectadas com a indústria. Na área do atacado farma, Santa Cruz Panfarma, que é uma empresa nacional bastante forte.
Do lado da indústria, a empresa top 1 em absolutamente todos os canais, em 2021, foi a Colgate, que retomou a liderança, né? Então, a gente tem a Unilever sempre entre os 5 maiores, Unilever, Procter, Sarah Johnson, são empresas que estão sempre entre as melhores nos últimos anos. E a Colgate é aquela frase que a gente falou, né? O cumpre que promete, o que reconhece muito, define muito a empresa no segmento de uma forma geral. Então, essas empresas que estão aqui, a maior parte delas está aqui há 60% delas há pelo menos 5 anos. Então, reforçando o tema da jornada, né? Quão é importante a gente acreditar que pode fazer melhor e a maneira de fazer isso juntos, e se abraçar aquelas empresas que você confia, trocar informações, que é muito importante, não tem como avançar. Comece por essas que você confia. Comece a trocar informação e, a partir daí, fazer esse círculo virtuoso. Para fechar, então, a gente tem só algumas mensagens. É uma jornada, gente. Não dá para sair de 0 a 100 num dia. A gente diz que, no mínimo, 3 anos para a gente consolidar um trabalho, no mínimo, 3 anos. É uma jornada feita de escolhas. Não dá para se abraçar a todo mundo, né? Então, escolham as empresas que têm a ver mais com o seu propósito, não só o produto, mas a forma de trabalhar, né? Que você consiga enxergar a possibilidade de estar mais a médio e longo prazo trabalhando com vocês. A liderança engajada faz toda a diferença. Esse aqui é um tema que tem a ver muito também com a cultura, né? Não adianta só a liderança, mas a liderança puxando e tornando isso um processo faz toda a diferença. E aí uma reflexão aqui é o quanto vocês, nas suas áreas, têm objetivos atrelados somente às suas áreas ou à companhia como um todo. Então, quando tem uma liderança muito engajada, normalmente uma parte dos objetivos, eles têm a ver com a companhia como um todo. Não dá para departamentalizar. Vendas, logística, a gente não consegue e não deve fazer isso. E, por fim, e até por isso, é um desafio da organização como um todo. Não dá para ter bom resultado sem ter produto para o consumidor final, né, para o shopper ali nas gôndolas, e não dá para ter um bom resultado sem a indústria entregando no prazo, na quantidade certa, no produto adequado, produto de qualidade, né? Dá para ficar de fora depois tudo isso que a Fátima falou excepcionalmente, que eu trouxe para vocês, o que vocês acham? Dá para ficar de fora? Vamos iniciar essa jornada. Contem com a Advantage para ajudá-los no que for possível. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Vamos fazer o intervalo agora de uns 15 minutos, um coffee break, depois a gente volta com o nosso painel. Aí, pegando o Pedro Medeiros, o Gustavo, o Eugênio, o Valber, a Ana e a Fátima. Obrigado.